Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Gálatas, parte 7. Gálatas deve ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, e ele fala nela sobre a liberdade cristã, por isso ela é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. A peculiaridade da Carta de Gálatas é que ela não é endereçada a uma igreja específica, como, por exemplo, Filipenses, que era enviada aos santos de Filipos, e como Colossenses, ao pessoal de Colossos. A carta de Gálatas, aos Gálatas, ela é endereçada a toda a região da Galácia do Sul, como nós vemos em Atos 13 e 14. E ali naquela região da Galácia do Sul, como vimos antes, existiam 4 igrejas. Paulo plantou ali 4 igrejas. Então ela era uma carta circular endereçada àquelas 4 igrejas, que era Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Elas foram plantadas na primeira viagem missionária de Paulo. Quando começa a primeira viagem missionária de Paulo, ele está em Antioquia da Síria, não da Pisídia, da Síria, mais abaixo. E aí a igreja manda Barnabé nessa missão missionária. E vocês lembram que Paulo estava lá sozinho, o Senhor estava fazendo com que ele aprendesse, com que ele se tornasse mais humilde. Então Barnabé acaba levando Paulo. Ele estava em Tarso e Barnabé vai lá e chama Paulo para acompanhá-lo naquela viagem missionária. Então eles fazem uma oração e o Espírito Santo manda Barnabé e Saulo, então ele era chamado Saulo, e também João Marcos. Então ele prega na Galácia, na região da Galácia, e ali nós vemos que Paulo é acometido de uma enfermidade física. Ele descreve em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 14 a 16, um problema que pode ter afetado a visão de Paulo. Muitas pessoas vêm discutindo o que seria o espinho na carne, né? Mas em Gálatas 4, 14 e 15, Paulo diz que pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Essa enfermidade pode ter sido contraída na região pantanosa de Perge, da Panfilha, onde havia uma alta incidência de malária, e a malária também afeta a visão. E alguns estudiosos sugerem que Paulo pegou malária no começo dessa primeira viagem missionária, o que lhe deu provavelmente uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a sua visão. E nós podemos ver isso através de alguns fatos, como, por exemplo, os crentes da Galácia estavam dispostos a dar os seus olhos para Paulo. Isso está em Gálatas 4,15. Paulo também termina a carta aos Gálatas dizendo: "Vede com que grandes letras vos escrevo." E ele também usava secretários para ditar suas cartas. E algumas vezes ele escrevia somente para fazer a conclusão. Também há uma passagem em Atos 23, de 3 a 5, em que Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada,
Quer dizer, parece que ele não estava enxergando direito. Então, esses indícios é que nos levam a crer que Paulo pode ter afetado a sua visão através da malária que ele pegou, naquela região em que havia muita malária. Mas nós não temos certeza ainda de nada, né? Ele chega doente, mas ele não sai doente. E ali naquela região há como eu falei, uma grande incidência de malária. Então ele usa secretárias para escrever por causa dos problemas na visão. Então, duas coisas acontecem nas viagens de Paulo, principalmente na região da Galácia. Os gentios recebem a palavra de Deus, são convertidos, recebem o Espírito Santo e ocorre igualmente a hostilidade dos judeus que não criam, né? Ele foi apedrejado em Listra e foi arrastado como se estivesse morto. Pensaram até que Paulo tinha morrido. Mas em Antioquia da Síria, conforme eles contam, Deus abriu uma porta para Paulo, porque ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. O plano de Deus estava determinado e tudo se cumpriu desta forma. Algumas pessoas até acham que Gálatas não foi escrita por Paulo, porque ele não fala do Concílio de Jerusalém. O que foi o Concílio de Jerusalém? Foi uma reunião que houve em Jerusalém, porque os judeus que criam achavam que os gentios, para serem salvos, deviam guardar alguns costumes dos judeus, como a circuncisão, como determinadas comidas que os judeus não comiam e os gentios comiam. Enfim, então houve essa exigência por parte dos judeus para que os gentios fossem salvos. Então, Paulo, quando vai a Jerusalém, depois de sair da região da Galácia, ele vai a Jerusalém defender que em Cristo os gentios estão livres, que eles não precisam de circuncisão. Então, ali houve o Concílio de Jerusalém, que foi determinado que os gentios não precisavam da circuncisão e nem de manter as festas, comidas, todos os costumes judeus. Porque eles pensavam assim. Porque antes, quando um gentio queria seguir a religião judaica, ele se tornava prosélito, era chamado prosélito, e ele tinha que aceitar tudo aquilo, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que aceitar as festas, ele tinha que cumprir rigorosamente tudo que os judeus cumpriam. Então, os judeus achavam que os gentios, ao serem salvos, seriam prosélitos também, teriam que cumprir tudo aquilo. Mas, na verdade, não era bem assim. Os fariseus queriam a circuncisão dos gentios. E isso ameaçava a igreja cristã, porque não haveria mais a liberdade em Cristo. E eles vinham tentando adulterar o evangelho. Então se reuniram apóstolos e presbíteros naquela reunião, naquele concílio que foi realizado em Jerusalém, depois que Paulo saiu da Galácia e foi para Jerusalém. E então Tiago, o irmão de Jesus e não o apóstolo, foi quem deu a palavra final e decidiu, após muita discussão, após a apresentação de vários argumentos, decidiu que os gentios não deviam ser circuncidados, entre outras coisas, e também guardar as comidas
que os judeus comiam. Portanto, Paulo escreveu a carta aos Gálatas antes de chegar em Jerusalém, porque ele não cita esse concílio. Ele não fala sobre a decisão do concílio. E então, a carta aos Gálatas, ela é mais apologética, porque Paulo é duro, é firme e veemente na defesa do evangelho. Ele não permite de jeito nenhum que o evangelho seja mudado ou que seja acrescentada qualquer coisa para a salvação que não seja Cristo. E o ponto central da carta era combater as ideias perigosas dos judaizantes, que eles pensavam assim, eles não suportavam os gentios, então queriam que eles fossem como eles. Para eles, só a graça de Deus não era suficiente para a salvação. Mas Paulo vai em defesa do apostolado e ele é atacado, né? Eles diziam que Paulo não tinha autoridade, que ele não caminhou aqueles 3 anos com Cristo, como Pedro, como João. Ele não era um verdadeiro apóstolo porque ele não esteve os 3 anos com Cristo. Ele não caminhou ao lado de Jesus. Então, eles diziam que ele não era um apóstolo verdadeiro. Mas a carta aos Gálatas, através de Paulo, é uma pura defesa do evangelho, tanto no seu conteúdo quanto na sua essência. E para que ele escreve? Nos capítulos 1 e 2, Paulo faz a defesa do seu apostolado, já que diziam que ele não era um apóstolo verdadeiro. Nos capítulos 3 e 4, ele faz uma firme defesa do evangelho, pregando o puro e simples evangelho de Cristo. E nos capítulos 5 e 6, ele faz uma defesa da ética cristã, de como deve viver o cristão, aquilo que ele deve seguir ao se entregar ao Senhor Jesus. Então, capítulo 1, a defesa do apostolado. Em Gálatas 1:1, Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ou seja, não foram homens que o chamaram, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele diz que quem o chamou foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele, a caminho de Damasco, ele viu aquela luz e ouviu a voz do Senhor Jesus falando com ele. Então, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus e por Deus Pai também, né? Que o ressuscitou dos mortos. Dos versos 6 a 10, Paulo afirma de forma dura que só há um evangelho, não existe outro evangelho. E ele fica indignado e ele é firme ao exortar, porque os Gálatas estavam querendo aceitar aquilo que os judeus, os judaizantes, estavam afirmando. Então ele fica indignado com isso e ele exorta a igreja com muita firmeza e sem muita pompa, porque as cartas de Paulo sempre começam orando pelas pessoas, dizendo que eles são firmes na fé. Nessa não, Paulo vai direto ao assunto. Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles estão saindo tão rápido, vocês ouviram a palavra, vocês aceitaram
e de forma tão rápida, vocês já estão passando para outro evangelho. E ele diz, o qual não é outro. Como assim? É outro ou não é outro? É porque no grego existem duas versões para o outro. Uma é um outro evangelho. E o segundo outro que ele cita quer dizer que não há outro, não existe outro igual ou semelhante. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, que eram então os judaizantes. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. Então ele diz, como vocês de forma tão rápida estão passando para um outro evangelho que não existe. Vocês ouviram o evangelho, isso são alguns que querem perverter esse evangelho de Cristo. Mas eu digo que qualquer um, que mesmo até um anjo pode descer e pregar o evangelho, que não ia acontecer naturalmente, mas mesmo que isso aconteça, que seja maldito, amaldiçoado, que seja anátema. E então, dos versos 6 a 10, ele continua afirmando que só há um evangelho. Nos versos 11 a 24, ele afirma que foi chamado por Deus. Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo que esse evangelho não foi nenhum homem que passou para ele, foi o próprio Senhor Jesus que revelou a ele. E aí ele conta a sua conversão novamente, Gálatas 1, de 4 a 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Deus, aprouve revelar seu Filho em mim, revelar o Senhor Jesus, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele não falou com homem nenhum. Carne e sangue significam as pessoas, Então ele não consultou homem nenhum. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Também não procurou os apóstolos. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vocês lembram nos vídeos anteriores que após a conversão de Paulo, quando ele foi batizado, que Ananias tirou as escamas dos seus olhos e ele foi batizado, ele começou a pregar, foi até Jerusalém, eles não acreditavam nele, e ele acabou saindo de lá. Os próprios apóstolos falaram com ele, saia daqui e vai para outro lugar para que você não morra. Então ele foi na Arábia e lá ele passou 3 anos recebendo a revelação do evangelho. Como? Jesus foi lá, sentou do lado dele e contou tudo para ele? Não. Paulo era uma pessoa muito instruída nas leis no Antigo Testamento. E ele fez toda aquela meditação no Antigo Testamento e foi descobrindo ali no Antigo Testamento que Cristo estava ali em tudo. Ele foi observando, ele foi estudando, ele foi lendo com outros olhos. Ele diz que é revelação de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, foi mostrando a ele o que estava nas Escrituras. Os olhos dele,
que antes não viam e foram abertos e caíram as escamas, serviram para que ele visse a cada passagem do Antigo Testamento as promessas da vinda do Messias. E ele chegou à conclusão que Jesus era o verdadeiro Messias. E dali em diante ele parte para provar isso para todos, em todas as sinagogas. Portanto, ele diz que a redenção a Jesus Cristo não está na lei. Temos que arrancar as raízes, né? E diz que só há um evangelho apostólico. Por quê? Ele vem dos apóstolos. Nosso evangelho é chamado apostólico, é a igreja apostólica. A gente pensa, mas a igreja apostólica é a igreja católica? Não, apostólica porque é baseada na doutrina dos apóstolos que receberam do próprio Senhor Jesus. E quando se fala igreja católica, quer dizer uma igreja universal. Então, a nossa igreja é católica e apostólica. Ela só não é romana. Romana é o que hoje entendemos como catolicismo, tá? Mas a nossa igreja é católica porque ela é universal para o mundo todo e é apostólica porque é baseada na doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus. Ela é universal, católica, porque ela pega toda a tribo, raça, língua e nação. Ela é apostólica porque segue doutrina dos apóstolos. A palavra anátema significa maldito, rejeitado, sem novas revelações. Então, todo aquele que queria apresentar alguma coisa além do puro evangelho, Paulo afirma que seria anátema, maldito, rejeitado, porque não há no evangelho, após o evangelho, nenhuma outra revelação. Mas ele sofria muitas acusações, só que Paulo não queria agradar as pessoas. Ele dizia: não procuro o favor de homens, mas de Deus, como está em Gálatas 1:10. Ele diz que não consultou carne nem sangue, nem apóstolos, como está em Gálatas 1:16. Ele diz que foi para a Arábia aprender com Jesus. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E quando ele volta pronto a provar que Cristo era o verdadeiro Messias. Na Arábia, ele relê o Velho Testamento. Ele procura tudo no Antigo Testamento e ele encontra Cristo em tudo. E percebe que ele era o verdadeiro Messias. Então ele volta para Damasco, como está em Gálatas 1:17, e conta a sua experiência e o seu estudo. Capítulo 2. Continua sua defesa. Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele diz que esses falsos irmãos, falsos judeus, que diziam crer, na verdade, eles queriam tirar a liberdade que havia em Cristo e mandar de volta para a escravidão, porque eles viveram na escravidão. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, tem que guardar sábado, tem que fazer isso, fazer aquilo.
E com Cristo tudo isso acabou. Houve uma nova aliança, uma liberdade em Cristo. Mas esses falsos irmãos, que ele aqui afirma, queriam que os Gálatas voltassem de novo à escravidão. Então, ele passa por essa viagem, por tudo isso, e 14 anos depois ele volta a Jerusalém para defender o evangelho puro. Ele diz que esses falsos irmãos estão querendo que o povo volte à escravidão, porque eles viviam pela lei. E a lei era uma escravidão. Eles tinham que guardar tudo, mas ninguém consegue guardar a lei, porque a palavra diz que se não guardarmos um só mandamento da lei, já estamos condenados. Portanto, a lei não salva. Só Cristo é suficiente para a salvação. Somente Cristo é o caminho. E ele, inclusive, exorta Pedro, em Gálatas 2, 14b. Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Aqui ele faz uma exortação a Pedro, que estava lá, junto, reunido com os gentios. E quando eles se aproximam, Pedro disfarça e começa a agir como judeu novamente. Mas Paulo não deixa passar isso aí e acaba falando com Pedro. Vem cá, você não vive como gentio? Você é judeu, mas você vive como gentio. Como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Você não gosta de ser judeu. Você não gosta das imposições da lei. Você sabe que há uma liberdade em Cristo. Como é que você quer impor isso aos gentios? E essa exortação faz um grande efeito, né? E ele diz: se torno a edificar o que foi destruído, eu sou transgressor. Jesus destruiu muita coisa. O templo não existia mais, o sacrifício não seria mais necessário, mas se eles querem construir novamente, eles estariam transgredindo o que Cristo determinou. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Bom, o pensamento de Paulo era sempre coerente, né? Então ele diz: eu morri para a lei. Ele vivia pela lei, ele era um fariseu e ele vivia dentro da lei. Só que quando ele foi convertido, ele diz que morreu para a lei. Ele foi crucificado com Cristo e agora quem vive nele é Cristo, não é mais a lei. Então ele diz que vive por Jesus, que amou Paulo e se entregou por ele. Então ele não anula a graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre ele. E ele diz que se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se nós somos salvos pela lei, por que Cristo morreu? Não existe um motivo para Cristo haver morrido por nós. Em Gálatas 2,19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri pela lei. É a mesma coisa que ele diz que Cristo morreu em vão. Capítulo 3. Defende o evangelho com muita firmeza.
Paulo é defensor do Evangelho, sempre foi em todas as suas cartas. E ele já começa dando bronca. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E ele dá uma bronca, chama os Gálatas de tolos, né, insensatos, e pergunta: vocês por um acaso receberam o Espírito pela lei? Ou foi pela fé, pela pregação do Evangelho, da palavra e pela fé? Foi pela fé. Então, vocês são tão insensatos que, tendo vivido com Cristo, com o Espírito Santo, agora vocês querem voltar para a carne, voltar para a escravidão da lei? E Paulo compara esses Gálatas, que chama de insensatos, tolos, né, como desertores. A palavra em grego dá a ideia de desertores. Vocês estão desertando de Cristo para voltar para a lei, para ir para o judaísmo, junto com os judaizantes, aquilo que eles querem. Vocês não podem fazer isso. Vocês receberam o Espírito pela pregação, pela fé, pela graça de Deus. E aí ele cita Abraão e diz que Abraão foi justificado pela fé, porque eles achavam que Abraão, por ser do povo de Deus, ele foi justificado pela lei. Mas não, ele diz aqui que ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Abraão creu na promessa do Senhor. Por isso ele fala que Abraão foi justificado pela fé. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Isso já estava previsto. E aqui ele nos mostra a justificação pela fé de Abraão. Quer dizer, a Escritura já havia previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, porque ele fala a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, não somente o povo de Deus, mas todos os povos lá na frente. Então Deus já falava a Abraão que todos os povos seriam abençoados e não só o povo de Deus. E Abraão creu nas promessas e foi justificado não pelas obras, não por ser um judeu, por ser hebreu na época, não por ser povo de Deus, mas sim pela fé, por crer nas promessas de Deus. Gálatas 3:8, ele afirma a mesma coisa, que isso já estava previsto nas Escrituras. Gálatas 3:10, ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estarão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aqui ele está citando Abacuque 2:4, que fala: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Já Abacuque, muito antes de Cristo, já dizia que o justo viverá pela fé. Então ele repete aqui, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece
em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A salvação não é pela lei. E Paulo defende as promessas. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes, a um descendente, que seria um só, Cristo. Aqui ele cita um descendente só, que seria Cristo. E também ele usa um outro argumento, porque ele diz que a lei veio muito tempo depois, 430 anos depois de Abraão, com Moisés. Moisés viveu 430 anos depois de Abraão. Na época de Abraão não havia lei. Então, Abraão não foi salvo pela lei. Ele foi salvo pela fé, por crer nas promessas de Deus. E essa lei que Deus deu a Moisés, ela não desfaz a promessa que Deus fez a Abraão. A lei era simplesmente para que as pessoas conhecessem o que era pecado, o que era certo e o que era errado, e vissem que eles não conseguem cumprir toda a lei e precisam de uma salvação, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Gálatas 3,19 diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Os argumentos de Paulo são incríveis. Então, ele mostra a todos que antes havia uma promessa feita a Abraão, e a lei vem muito tempo depois com Moisés. Então, para que serve a lei? Essa lei não podia quebrar a promessa feita a Abraão. Mas para que serve essa lei? Ela só foi adicionada ao povo por causa das transgressões do povo, para que o povo soubesse o que é que desagrada a Deus, o que é o pecado, e percebesse que ele não consegue cumprir toda a lei e necessita de um Salvador, e esperasse até que viesse o descendente que Deus prometeu a Abraão, que já seria Cristo. E aí Paulo argumenta, Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. É o que ele está falando. Deus fez uma promessa a Abraão. Então a lei vai ser contrária a essa promessa? Não, Deus não muda. Ele prometeu, ele vai cumprir. De modo nenhum. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então ele diz que Deus fez isso para que todo mundo ficasse sob a lei, que soubesse o que é o pecado e que entendesse que eles não poderiam cumprir a lei, jamais cumpririam toda a lei, e que necessitariam de alguém que os salvasse, porque antes eram os animais nos sacrifícios, mas que haveria um descendente que ele promete a Abraão que viria para salvar o povo. E nós temos até uma passagem em Moisés em que as pessoas eram mordidas por cobras e Deus fala com Moisés para levantar como se fosse um estandarte com uma cobra, uma serpente, e todos que ficassem de frente para a serpente e olhassem para ela seriam curados.
e não morreriam. Ou seja, isso já era a cruz de Cristo. Aqueles que olham para a cruz e creem não morreriam, pelo menos não morreriam na morte eterna, seriam salvos. Morreriam no corpo, mas não no espírito. Então ele diz que a lei serve de aio, ela serve somente para mostrar o pecado ao povo, para saber o que é pecado e para o povo entender que ele não consegue cumprir, para mostrar que precisamos de um Salvador. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, quem está em Cristo é descendente de Abraão e está debaixo da promessa. Não é descendente de Abraão aquele que nasceu entre o povo judeu. Esse não é descendente, mas é o descendente aquele que tem fé em Cristo. Capítulo 4. Continua defendendo o Evangelho. Ele defende que todos somos livres em Cristo. Não há escravos nem senhores, todos somos filhos. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, no devido tempo, na agenda de Deus, ele manda Cristo, que foi nascido de mulher sem pecado, gerado pelo Espírito Santo e não tinha pecado, para cumprir toda a lei, porque ele era o único que poderia cumprir toda a lei, já que ele não tinha pecado. E cumprindo toda a lei, ele estaria apto para salvar todos aqueles que nele crescem e que seriam recebidos como filhos de adoção. Jesus é o Filho de Deus e os outros que Deus acolhe, que creem em Jesus, são os filhos adotivos. Mas somos também filhos, crendo em Jesus. Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo demonstra sua preocupação com os Gálatas. Ele fala da sua doença, provavelmente a sua vista, que, como eu disse, pode ter sido por uma malária, e ele nos diz em Gálatas 4:13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Ou seja, o povo não o desprezou por isso, né? Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ele foi muito bem recebido pelo povo, pelos Gálatas. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, ele está dizendo, vocês na época me receberam bem, vocês me exaltaram, me receberam como um anjo de Deus e deram até testemunho de que, se pudessem, arrancavam os próprios olhos para mim. E agora vocês fogem, estão fugindo para outro evangelho? Em Gálatas 4:17 ele diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles.
É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ou seja, Paulo aqui foi muito firme. E ele diz: esses estão querendo mudar a cabeça de vocês, mas nós devemos ser zelosos pelo bem. Quando eu estou com vocês e estou longe também. Porque aí ele está falando, eu vou lutar para que vocês sejam convertidos de novo, ou seja, eu sofri as dores de parto, de gerar filhos espirituais, e agora eu vou sofrer essas dores de parto novamente, até que Cristo esteja formado em vocês. Vocês já receberam Cristo, eu vou ter que gerar de novo novos filhos espirituais. E aí ele diz, eu queria estar presente com vocês e falar com vocês num outro tom, não nesse tom de repreensão, mas eu sou obrigada a falar, porque eu estou perplexo com o que vocês estão fazendo. Então nós vemos a firmeza com que Paulo defende e exorta aquela igreja. Os judaizantes diziam que Paulo era um inimigo, que eles pregavam o falso, que Paulo pregava o que era falso, o que ele pregava não era verdade. Paulo era um inimigo, ele quer enganar vocês. E aí Paulo fala que teve que gerar de novo os cristãos, ensinar a eles novamente, sofrer as dores de parto para gerar outra vez o Espírito Santo neles. E ele diz que todo falso mestre só quer agradar. Ele não fala a verdade, ele só quer agradar as pessoas. E Paulo, infelizmente, precisa exortar aqueles cristãos. E às vezes a verdade de Deus é dura. Às vezes precisamos exortar. E Paulo usa mais um argumento. Ele cita os 2 filhos de Abraão. Abraão teve um filho com Agar e teve um filho com Sara. Sara não quis aguardar a promessa do Senhor e pediu que Abraão se deitasse com Agar e gerasse um filho. Então Agar gerou um filho, mas era um filho da carne de Abraão. Gálatas 4:17. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ele compara Agar aos fariseus, aos sacerdotes, aos judeus que não criam, que ainda estavam em escravidão, porque viviam somente debaixo da lei e não debaixo das promessas de Deus. E aí ele diz que quem está em Cristo são os filhos da promessa. Gálatas 4:25. Vós, porém, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Então ele compara os judeus que não creem aos filhos de Agar, mas compara aqueles que creem com Isaque, que era filho da promessa, o filho verdadeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E então ele reafirma as Escrituras, Gálatas 4:30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. A argumentação de Paulo é uma coisa maravilhosa, porque ele era muito inteligente, tinha muito conhecimento da lei e muita sabedoria para explicar. Então ele diz, Agar teve um filho da carne.
não era o filho da promessa. O filho da promessa de Deus foi Isaque, que era filho de Sara. E ele diz, a Escritura diz isso. A própria Escritura falou, lança fora a escrava e seu filho. Quando Deus fala com Abraão para mandar Agar ir embora com o filho. Então, de modo algum, o filho da escrava seria herdeiro com o filho da livre. Não poderia ser, porque não era um filho da promessa. E assim, irmãos, ele diz, nós somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós somos da promessa e não da lei e da carne, como os judeus que não criam. Capítulo 5. Ele ainda defende o evangelho. Gálatas 5:2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você circuncidar, você quer ser como os judeus, então você vai viver debaixo da lei, que na verdade era uma escravidão, porque aquele que se circuncidava tinha que guardar toda a lei, o que era impossível, né? Era um fracasso. E em Gálatas 5:7 ele diz, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi que impediu vocês de estar na verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, Deus e Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É o que ele diz, quando você usa o fermento, às vezes cresce, mas a massa fica comprometida. Não é pura, mas ela está comprometida. Então ele diz, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E aqui ele diz, porque aqueles que estavam deturpando o evangelho sofreriam a condenação por isso. E ele nos mostra que a lei é cumprida em Cristo. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não é que ele acabou com os mandamentos, mas ele deu apenas 2. Amará a Deus sobre todas as coisas, que inclui os 4 primeiros mandamentos que falavam de Deus, não fazer imagem, não dizer o nome do Senhor em vão, o nome de Deus em vão, enfim. Amará a Deus sobre todas as coisas. E amarás o próximo como a ti mesmo. Por quê? Quem ama o seu próximo como a si mesmo vai cumprir todos os outros. Vai honrar o pai e a mãe, não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar. Então, cumprirá toda a lei através desse mandamento, referente ao seu próximo. Então, ele fala das obras da carne, ele cita as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia. Ele cita várias, mas aqui nós temos meio que uma divisão. Prostituição, impureza e lascívia, todas na parte das impurezas sexuais. Idolatrias e feitiçarias contra Deus, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, isso aí em relação ao próximo, os sentimentos que as pessoas têm ao seu próximo, que são obras da carne, e também as bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes, que são exageros da carne, né? Quando a pessoa bebe demais, come demais, enfim, e faz todas essas coisas. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é. Aí ele nos fala do que é bom. Antes ele mostrou o que são as obras da carne, mas as obras do Espírito ele mostra aqui, que é o fruto do Espírito. Aqueles que estão em Cristo demonstram esse fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Claro, são coisas boas, são frutos do Espírito, não são pecados. Então, não há lei contra isso. E aí ele cita um episódio em que ele não deixa circuncidar Tito, mas ele faz com Timóteo. Os judeus queriam circuncidar Tito, mas ele não permite. Mas ele mesmo faz isso com Timóteo. Mas aí, por quê? Ele não deixa circuncidar um e ele mesmo circuncida o outro. Porque com Tito, os judaizantes viviam dizendo a mesma coisa. Ele tem que ser circuncidado porque senão ele não será salvo. E não era isso. Isso não era uma verdade. Ele não precisava ser circuncidado para ser salvo. Ele precisava apenas crer em Cristo Jesus. Então, por isso, ele não permite que Tito seja circuncidado. Mas já com Timóteo, era um problema cultural. Timóteo deveria ser aceito entre as pessoas a quem ele ia pregar. Então, por isso, ele mesmo circuncida Timóteo. Ele sabe que nada vai mudar com essa circuncisão, mas talvez as pessoas a quem Timóteo fosse pregar, talvez não o aceitassem por isso. Então, por esse problema cultural, embora isso não diga nada a respeito de salvação, embora circuncidado ou não, Timóteo seria salvo, ele o faz apenas para que Timóteo fosse aceito entre aqueles a quem ele ia pregar, aos judeus, né? Principalmente aos judeus, que só aceitavam aqueles que eram circuncidados. Então, para não haver muito problema nem rejeição contra Timóteo, ele mesmo faz. Então, Gálatas é a carta mais apologética que existe entre as de Paulo, que a apologética porque ela defende a doutrina do Evangelho. E ela é, de todas, a mais apologética do Novo Testamento. Nela, ele defende o Evangelho. Gálatas 6,13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Enfim, eles dizem, aqueles que querem fazer isso com vocês, eles mesmos não guardam a lei, mas eles querem que vocês façam isso, para se gloriarem na carne. Mas eu não me glorio na carne, eu me glorio na cruz de Cristo. E eu estou crucificado para o mundo, pela cruz de Cristo. Portanto, a circuncisão não é nada, e nem a incircuncisão.
O que importa mesmo é ser nova criatura. Ser circuncidado ou não vai levar a nada. O que importa é ser uma nova criatura, é viver em Cristo. E aí ele fala que ninguém me moleste, porque eu trago as marcas de Jesus no corpo. Eu sofri pelo Evangelho, eu fui torturado, eu fui espancado, eu sofri muitas coisas por Cristo. Eu não estou aqui brincando, eu estou pregando o Evangelho verdadeiro, estou sofrendo por ele. Vocês não podem falar de mim, porque eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Portanto, a perseguição maior que eles estavam sofrendo era dos judeus. E aí Paulo entra com isso. Não importa a perseguição. Eles estão perseguindo vocês? Deixa para lá. Olhem para mim. Eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Olha quantas marcas eu tenho. E aí ele diz que a justificação é pela fé e não pela lei. Porque a fé é que leva ao Salvador. A lei, quando vocês estiverem sob a lei, vocês vão ver que não conseguem cumprir a lei e que vocês precisam de alguém que os salve, que é Cristo Jesus. E Paulo, mais uma vez, ele usa uma linguagem de casamento. Em Romanos 7:2, ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, ela está desobrigada da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui ele nos fala o seguinte: a lei é aquele marido perfeito, ele quer tudo perfeito. Já a mulher, ela sempre desobedece, ela sempre desagrada o marido, ela está sempre fazendo alguma coisa que desagrada o marido. Ou seja, o marido perfeito é a lei, né? E a mulher somos nós, porque nós não cumprimos a lei. Então a gente sempre desagrada a lei, sempre desobedece. E aí, como é que a gente fica livre dessa união? E Paulo fala de um jeito diferente. Como podemos ficar livre? Porque se a mulher sair de casa, ela não pode viver com outra pessoa enquanto o marido viver. Então, como é que vai se resolver esse problema? E aí ele dá a solução. Morre a mulher. A mulher morreu, pronto, saiu da lei. E ela ressuscita em Cristo livre, que somos nós. Como é que a gente sai da lei? A gente morre. A gente morre e ressuscita em Cristo, mas de uma forma livre. Aí nós estamos livres, não estamos mais debaixo do jugo do marido perfeito, que é a lei. Nós morremos, nós somos a mulher que morremos e estamos livres do marido. E estamos ressuscitados em Cristo. E aí a mulher casa com Cristo. É a noiva de Cristo, ou seja, nós que estamos em Cristo. E essas são as aplicações do capítulo 6, dizendo que nós somos livres em Cristo, que nós devemos andar no Espírito, porque somos livres. Porque pela lei isso é impossível. Mas se nós andarmos no Espírito, nós somos livres. Seguir a lei não dá para cumprir. Então devemos crucificar a carne e nisso apresentamos os frutos.
Capítulo 6. Vivendo o Evangelho. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Não devemos acusar o irmão. Jamais falar, olha, você fez isso, está errado. Não, devemos corrigi-lo com brandura. Nunca brigando, nunca reclamando, com amor, com mansidão. Porque nós devemos aliviar a sua carga e não aumentá-la. Não, a pessoa já está se sentindo culpada e se a gente acusar, nós vamos aumentar a sua carga. E não é isso que ele nos ensina. Ele ensina que devemos aliviar essa carga. O Evangelho nos ensina a abençoar e a ser generoso com o outro irmão, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então aqui ele reafirma que a circuncisão ou incircuncisão não vale nada. O que vale realmente é ser nova criatura. Bom, conclusão. Nós sabemos que a igreja nunca foi tão atacada como naquela época. Hoje também, né? Mas naquela época, principalmente pela mensagem de Paulo, que não era aceita por ser enviada aos gentios, e os judeus não aceitavam os gentios. E hoje nós vemos que as pessoas estão perdidas, elas estão irracionais, elas estão vivendo uma loucura. Qualquer briguinha, qualquer coisa, um vai lá e mata o outro. Por qualquer motivo, os maridos estão matando as esposas e até os filhos. As pessoas hoje estão vivendo uma loucura, nós vemos isso nos dias de hoje. E hoje ainda temos os falsos mestres, como os daquela época que Paulo combateu. E eles estão sempre criando novidades. Para quê? Para atrair as pessoas, dizendo, não, Deus é amor, Deus é isso, venham para Deus, Deus perdoa. Mas não falam a verdade. Deus perdoa aquele que crê em Cristo. Sem isso, haverá condenação. E esses falsos mestres não dizem isso, porque isso não atrai pessoas para a igreja. E eles estão mais preocupados com a quantidade de pessoas que vão dar seus dízimos e a igreja vai crescer financeiramente. Eles não estão preocupados com o Evangelho. E a palavra nos diz que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Esses falsos mestres, eles não exigem nada. Ah, você quer fazer isso? Pode fazer, eles só prometem. Por isso, Gálatas é um grito da liberdade cristã. Ela mostra o que é o verdadeiro evangelho, de que nós somos livres, de que não temos que colocar outras coisas no meio da salvação. Ah, se você levar essa água para casa, se você beber dessa água, você será... Não, a salvação é somente olhando para a cruz. Assim como a cruz que Moisés levantou com a serpente. Olhando para a serpente, você será salvo. Hoje é olhando para a cruz, olhando para Cristo somente que somos salvos. Mas a igreja, apesar disso tudo, não será perturbada.
ela sobreviverá. Aqueles que perseveram continuarão até o fim, em meio a lobos, em meio a enganadores, mas a perseverança está no coração e o próprio Deus é quem nos faz perseverar, é Ele que nos faz continuar. Portanto, devemos ter fé e aguardar a volta do Senhor Jesus, mas não permitir que o Evangelho seja pervertido. O Evangelho não pode ser trocado por uma coisa diferente que Cristo. É apenas por Cristo a nossa salvação. Não com água, não com terra de algum lugar, não com coisas de Moisés, não dando dinheiro. Não, é apenas a fé em Cristo Jesus. É o nascer de novo. Não há necessidade de circuncidar ou de não circuncidar, nada disso importa. A única liberdade que nós temos e a maior delas é Cristo Jesus. Apenas Ele é o suficiente para nossa salvação e para que tenhamos a vida eterna. Portanto, irmãos, aqui fica um resumo dessa carta de Paulo aos Gálatas, defendendo de forma firme, dura e perseverante o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque sempre houve falsos mestres, falsos profetas que colocaram diversas coisas, inclusive na época de Paulo. Mas Paulo lutou contra isso e mostrou às pessoas que tudo isso estava errado. Ele argumentou com toda a sabedoria que Deus lhe deu, de que tudo aquilo estava errado e que devíamos seguir somente o puro e simples Evangelho de Cristo Jesus. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Estamos mortos, ressuscitados em Cristo Jesus. E só isso importa para a nossa salvação. Espero que esse vídeo ajude a compreender mais um pouco dessa carta aos Gálatas. Até a próxima.